Em instantes, mais um episódio do Escuceucast, que tem apoio de Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, um museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star e Arte, móveis e decorações. Milani Automóveis, segurança, transparência e qualidade. Globo Esportes, originais em tudo. Olá, eu sou Moisés Escúcel e este é o Escúceucast. Que prazer ter você aqui comigo em mais... Comigo não, né? Conosco, porque eu tenho um convidado especial em mais um episódio. E é dessa forma que nós seguimos, com episódios legais, assuntos legais e convidados especiais. E antes de mais nada, eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nos canais do Escúceucast. É dessa forma que você vai estar sempre ligado, que você vai estar sempre atualizado com os novos conteúdos que nós disponibilizarmos. Estamos no YouTube, estamos no Spotify e os nossos reels, os nossos cortes, os trechinhos das nossas, dos nossos papos aqui, eles estão também no Instagram. Meu Instagram, Moisés Escúcel, ou no Instagram do Escúceucast. E hoje, o assunto de hoje é um tema que nós ainda não trouxemos aqui. E nós vamos falar sobre transporte de passageiros, transporte por aplicativo, enfim, sobre transporte de pessoas. E ninguém melhor para falar sobre isso do que alguém que já vive nesse meio há muito tempo, que é o meu amigo Fagner Guterres. É transportador de aplicativo, motorista de aplicativo, é isso, Fagner? Motorista de aplicativo, isso aí, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é bom estar aqui. E sim, já atuamos nesse ramo há 12 anos. 12 anos. Eu cheguei no ramo de transporte de passageiro através do táxi, né? Inclusive foi num momento muito difícil da minha vida, foi quando eu tive a oportunidade de vir para o ramo do táxi. Me apaixonei pela profissão, porque é uma vivência diária diferente a cada momento, a cada passageiro que embarca. Então, eu acabei me apaixonando pela profissão e optei por permanecer nela. Tu é natural de Bento? Não. Eu tô em Bento fazem 20 anos. Comemorei há 2 finais de semana atrás 20 anos em Bento. Pô. Né? Então, uma cidade que eu adotei, saí da minha terra querida, amada, que é Uruguaiana, e vim para Bento com a minha família, a bebezinha de 2 meses, esposa. E aqui permanecemos até os dias de hoje, né? Tu falou que tu tá 12 anos na área de transporte de passageiros. E antes, quando tu chegou, o que tu fazia, cara? Cara, eu cheguei aqui, fui trabalhar numa fábrica de plásticos bolha, que tinha ali perto da Embrapa. Aleplast. Eu também trabalhei lá. Sabia que eu trabalhei lá? Não trabalhei sabia. Lá. Eu cheguei lá Instalei as primeiras máquinas extrusoras lá. É. Eu cheguei lá em 2005, já encantado com a cidade, e foi a primeira porta que eu bati e ali eu já permaneci. Uhum. Mas como era do ramo de vendas, né, e sempre gostei de estar dialogando com pessoas, conversando, ouvindo histórias, eu parti pro ramo de vendas numa concessionária de motos. E aí a gente partiu para algo que era inovador na cidade, que era a venda de porta em porta de motos. E foi assim que eu conheci toda a Bento Gonçalves. Bairro em bairro. Casa em casa. Casa em casa, rua em rua. Fui conhecendo Bento Gonçalves assim. Tu fazia um trabalho mais de divulgação ou de venda mesmo? Venda direta. E vendia moto de porta em porta? A gente vendia. Fazia negócio. Era moto com sorte, a gente vendia. Nem sempre a gente era bem recebido, mas quando a gente era bem recebido, a gente tomava café da manhã, café da tarde, fazia lanche. A conversa que era para durar 30 minutos se tornava uma conversa de 2 horas. E ali a gente criava relacionamentos e amizades que duram até hoje. Legal.
Bacana. Muitas delas duram até hoje. E como é que tu foi parar no ramo de transporte, no táxi? Como é que tu foi parar no táxi, cara? Então, aí depois desse período que eu fiquei na concessionária de motos, eu troquei para uma de carro. Ah, tu chegou a trabalhar com venda de carro Com venda também. de carro também, e depois eu fui pro ramo alimentício. Esse ano era 2008 para 2009. Então eu permaneci todo o 2009 no ramo alimentício, né, atendendo supermercados da cidade, região. Foi quando eu fiquei desempregado pela primeira vez em Bento Gonçalves. E eu disse, não vou ficar desempregado por tanto tempo, né? E foram 30, 40, 60, 90 dias, 120 dias desempregado. E tinha que botar comida dentro de casa, né? Exatamente. E aí eu já tinha minha segunda filha também, que nasceu aqui em Bento Gonçalves. E aí então eu, cara, preciso fazer alguma coisa. E comecei, já fazia bicos de lavagem, né? Lavagem de veículos. E numa dessas lavagens eu conheci um proprietário permissionário de construção de táxi. Uhum. E ele perguntou se eu não queria trabalhar com ele. E aí então eu trabalhava durante o dia na lavagem e à noite eu trabalhava no táxi. E isso aí, na verdade, o permissionário do serviço de táxi, ele pode ter motoristas contratados trabalhando para ele, é isso? Exato. Ele pode ter motoristas auxiliares, Uhum. né? Até para fazer o contraturno dele. Certo. Né? Certo. A permissão, ela permite Ela permite isso. Né? E aí eu fui pro ramo do táxi. E aí eu, cara, encontrei um viés que me trazia, assim, aquilo que eu gostava demais. Isso foi lá em 2011 já. 2011. 2011. Nesse período aí, foi exatamente, eu comecei no táxi exatamente no mês de setembro de 2011, no mês do meu aniversário. Uhum. E ali eu permanecia na lavagem, táxi, até que um dia assim, não, eu quero o táxi. E aí eu fiquei no táxi. Fazia 2 turnos, 3 turnos às vezes. Exato, É. né? Eu chegava a fazer para poder dar a volta. Uhum. Porque Bento, ela é maravilhosa, é uma cidade maravilhosa, mas tu tem que trabalhar para poder viver aqui. Claro, claro. Tem que trabalhar muito, né? E como a gente é imigrante, vem de outra região, e a gente até então não tinha nenhum parentesco aqui, ninguém que pudesse nos dizer, não, a gente veio mesmo na cara e na coragem. Uhum. E aí então eu disse, não, é isso aqui que eu quero. E fui criando amizade dentro do táxi. do ramo do táxi, e eu sempre tive essa facilidade de Aham. criar amizades, Aham. né? E a partir daí a gente começou a criar clientela. Tu dirigia em que turno? Noite, tarde, Noite. manhã? Noite? Noite. Eu comecei dirigindo à noite. Não tinha medo no começo, dependendo do local onde fosse. É que naquela época eu tinha 20 e poucos anos. Aham. Mas. Naquela época a gente tem um pouco menos de medo do que a gente tem Aham, agora. aham. Né? E eu precisava fazer aquilo acontecer. E nós, agora te vendo falar, né, nós tivemos uma época em que Bento, não só Bento, mas no estado, não que não ocorrem ainda, mas tinha muito assalto a taxista. Eu me lembro que teve uma época que teve muitos crimes também, né? Teve taxista que foi assassinado, que em outras épocas, né? Isso, se fosse comigo, daria um certo medo, né, cara? Eu passei uma situação em 2013, finalzinho de 2013, onde eu fui buscar um passageiro no bairro Santa Marta e vinha para o bairro Fenavinho. E no meio do trajeto, eles me Anunciaram assalto. anunciaram o assalto e disseram, tu vai descer até o bairro X, né? E lá nós vamos... Cara, chega a dar uma agonia, mas eles falaram, lá nós vamos dar um fim de ti e nós seguimos nosso rumo. E ameaça e grito dentro do carro, Uhum. né? E eu só sentia algo Uhum. cravando nas minhas costelas, eu não conseguia saber se era de fato um Uma faca, revólver, uma faca. uma arma né? branca ou uma... Naquele momento, mas Deus é muito bom. Deus é muito bom e eu sou um cara de muita fé. Uhum. Quando eu ia entrar no bairro, na Fenavinho, eu topei com uma viatura da Brigada Militar. E eu não pensei 2 vezes. Já... Na hora, dei nos freios, saí do carro e eles também se assustaram com a situação e, graças a Deus, a Brigada conseguiu Prendeu os deter dois. todos eles. Eram 3 pessoas. 3 pessoas. 2 homens e uma mulher, lembro bem direitinho. Deteve os 3 e eu consegui sair ilesa disso. Eu levei 60 dias para contar para minha esposa. Uhum. Ela nunca mais ia te deixar sair de casa. Exatamente. Era o que eu pensava. Se eu contasse isso para ela, ela de fato ia pedir. Porque a gente sempre teve esse viés, a gente é sozinho. A nossa família somos nós 4. Então nós temos muito medo de perder um ao outro. Nós somos uma família muito apegada. Uhum. Né? Eu tinha certeza que ela ia pedir para mim sair fora.
E aí eu demorei 60 dias para contar para ela. E quando eu contei, eu disse, foi há 60 dias atrás, eu tô te contando agora porque tá tudo muito mais tranquilo, eu tô muito mais esperto com a situação. Essa foi uma das experiências mais perigosas que eu vivi dentro do ramo do transporte, né, escuta. Então é algo que, assim, que marcou para mim, me ensinou a ficar mais atento, né, com quem eu estava transportando, porque por mais que a gente transporte muitas pessoas, a maioria delas, em quase sua totalidade, a gente não conhece. Claro. Então a gente tem que Tem o cliente mais fiel, mas tem aquele que tu nunca viu. Exatamente. E sempre, cara, eu não sei, eu sempre ficaria com o pé atrás, assim, sempre. Não desconfiado das pessoas, né? Porque talvez essa não tenha que ser a nossa essência, mas o medo, né? Do que aquela pessoa vai, quando ela pega um... E para isso a gente vai criando estratégias. Hoje, quando um cliente meu embarca no carro, eu cumprimento, dou as boas-vindas para ele e já analiso ele se ele está interessado em conversar ou não. E se eu não conheço ele, é a primeira vez que eu estou transportando ele, eu forço essa conversa. Eu converso sobre o tempo, sobre o futebol, pergunto sobre a pessoa para mim tentar entender quem é aquela pessoa. Para mim criar mecanismo de dizer, não, aqui eu estou seguro, aqui eu não estou. E quando eu estou seguro, eu consigo ir com uma viagem mais tranquila. Quando eu me sinto em segurança, eu já vou pensando e já vou, como a experiência de 12 anos me traz, eu já sei onde eu encontrar socorro, tanto da Brigada Militar, quanto até mesmo da Guarda Civil, eu sei. Então eu já faço esses caminhos para, se acontecer alguma coisa, eu ter uma possibilidade. Um certo resguardo, né? Exatamente. Certo. E ficou quanto tempo no táxi? No táxi eu fiquei exatos 5 anos. Quando tu começou no táxi, ainda não existia Uber, esses transportes por aplicativo, que nem estava começando ainda. Na verdade, a Uber ela surge em 2011. Ela toma forma em 2011 nos Estados Unidos. Que surgia lá essa modalidade de transporte. Tu ainda estava no táxi? Estava no táxi, mas já acompanhava. Já acompanhava a evolução desse serviço. E pensava, um dia isso aqui vai chegar no Brasil. E quando chegar, vai mudar muita coisa. Vai mudar o meu trabalho. Né? Vai mudar a forma de ver, a forma de transportar. Sim, a gente fala Uber, mas tem 99, tem mais o que aí? Tem um monte. A Uber... Hoje em dia tem o BlaBlaCar também, que é aquele carona e tal. Então, ela é quem cria esse modal. Né? Então, hoje eu digo, cara, ela é a Coca-Cola do transporte. Entendeu? E ela cria esse modal e muitas outras vão copiando. No Brasil já existia 99 táxis que atendia as principais capitais do país. Não eram todas, mas já atendia as principais capitais do país. E aí veio a Uber com essa nova modalidade de transporte. A 99 estava antes aqui. A 99 ela existia como 99 táxi. Olha só. Ela não era de fato, não era uma empresa de transporte por aplicativo. Era de táxi. Era de táxi, exclusiva para táxi, porque era Mas não tinha em Bento, né? Ainda não. Não, ela só figurava nas capitais. Capitais. Porque até então, até a chegada da Uber no Brasil, a única modalidade legal de transporte é o táxi. É o táxi. De transporte individual de passageiro. E que era uma concessão dos municípios para quem transportasse. Exatamente. É importante pontuar isso, Escúcio. É transporte individual de passageiro. Ou seja, a pessoa solicita através de uma ligação, até então, naquela época, né, a gente não tinha nem o WhatsApp. E hoje a gente não vive sem, mas se a gente for olhar para trás, esse mecanismo não existia há pouco mais de 10 anos. Né? Então hoje a gente não vive sem. Então era essa a modalidade legal. Eu lembro, eu acho que hoje já não tem mais. Os próprios taxistas, não existia serviço celular e quem tinha era muito caro, o aparelho era caro. Tinha as cabinezinhas de telefone discado fixo nos pontos de táxi. Acho que hoje nem mais tem. Acho que nem mais no ponto tem. Nem tem porquê, né? Acredito que ainda tenha na rodoviária. Mas nem tem porquê, né? Hoje em dia tu vai pegar tu pega um taxista, por exemplo, tu vai gravar o telefone do cara e quando precisar tu vai chamar ele, né? Exatamente. Então só existia essa modalidade. Essa era a modalidade devidamente regulamentada dentro do país. Com a chegada em 2014 da Uber no Brasil, aproveitando a Copa de 14, então a Uber chegou lá um pouco antes da Copa, já para aproveitar. Aí veio a chegada dos aplicativos, que era um boom de aplicativo. Tu tinha aplicativo para tudo. E aí chegou a Uber no Brasil com essa nova modalidade e outros setores
de outras áreas, diversas áreas, começaram a ter seus aplicativos. Alimentação, né? O próprio Exatamente. iFood, essas... E aí criou-se o termo uberização. Então, tudo foi começado a ser pensado para ter um aplicativo, que é o que a gente tem hoje. A gente tem de transporte, a gente tem para pedir comida, a gente tem para mercado, a gente tem para farmácia, todo mundo tem seu aplicativo. Então, a Uber trouxe essa abertura na mente justamente para trazer mais facilidade às pessoas, para trazer na palma da mão aquilo que ela precisa. E aí criou-se o termo uberização. Tudo que se tinha de prestação, principalmente prestação de serviço, era através de aplicativos, né? E aí depois o pessoal que faz vendas, que precisa vender produtos, também começou a criar seus aplicativos para poder vender mais. Claro. Né? Então essa acho que é a principal chave que a Uber vira dentro dos métodos de venda que até então, ou prestação de serviço até então tinham. Tu é um cara relativamente jovem, na verdade, né? E o aplicativo de transporte, uma pessoa com um pouco mais de idade usa também, tipo, não o usuário, mas quem presta o serviço, que tu tem conhecimento, assim, ou a pessoa que tem um pouco mais de idade tem o receio de usar, por exemplo, de trabalhar com Uber, trabalhar com, sei lá, com 99 e tal. Logo no início tinha. O pessoal vai se acostumando, vai se habituando, né? Vai vendo como é que é. Um exemplo, hoje eu vejo senhores de 60 anos que alguns meses atrás não praticavam, alguns anos atrás não praticavam a modalidade, mas através do conhecimento, até através de seus filhos, familiares ou amigo que já trabalha, consegue explicar, ele consegue entender aquilo, e diz, não, isso aqui é viável. Né? Isso aqui é viável, e eles começam a atuar nesse ramo. E quando é que foi que tu optou? Assim, tô no táxi e tal, vou pro Uber. É difícil, vou tentar, vou ver como é que é. Porque tu tinha que fazer um teste, né? E com o táxi tu não ia poder testar o Uber. Né? Tu ia ter que ter um carro teu para fazer Uber. Quando é que foi que tu disse, poxa, táxi, tu já tinha carro ou não? Já tinha carro. Foi o meu cadastro até então, era a única empresa de transporte por aplicativo que tinha no Brasil. Ele foi feito no final de 16. Bem depois. Exatamente. Então, início de 17, ele chegou em Caxias. E aí eu fui uma tarde em Caxias experimentar. Vou ver como é que é. E vou esperar liberar o sinal para Bento. Aí fui no escritório, cheguei lá, disse, não, vai liberar para Bento, mas não tem data ainda. No escritório do Uber? Da Uber que tinha em Caxias. Ele nem precisa de escritório hoje, né? Hoje já não mais, né? Na época tinha. Tinha que ir no escritório. Exatamente. E aí eu trabalhei 1 dia e meio em Caxias. E, não, é isso aqui. E aí eu já estava há muito tempo no táxi, aí nessa época... Tem que ter aquela carteira, não é carteira comercial, carteira de motorista profissional, coisa assim? É uma observação aí. Isso. E para táxi também tu precisava disso? Sim. Ou não? Para táxi também? Todo transporte remunerado ou serviço remunerado... Tem que ter esse tipo de carteira. Faz uma espécie de um curso à parte do curso de motorista, né? Exatamente. Ou quando tu vai retirar a primeira habilitação, tu já pede para incluir. Ah, legal. Não sabia isso. E isso é exigido por lei. Também. É uma espécie de um treinamento um pouco diferente. Então. E muita gente conhece. Tudo que é exigido hoje numa CNH é o que está na lei. E muita gente desconhece. E aí, lá mais adiante na nossa conversa, a gente vai chegar nessa parte. Que aí eu vou te dizer o porquê que as pessoas, às vezes, tapam os olhos para não ver algumas coisas. Mas, enfim. Então, em 2017... No dia 14 de fevereiro de 2017, eu abri o sinal na Uber aqui em Bento. E aí eu saí do táxi e fui para Uber. Tu não foi o primeiro de Uber aqui em Bento? Um dos primeiros, talvez. Um dos primeiros. Eu acredito que tenha começado eu no mesmo dia e mais 2 colegas. Que se encontramos meio que no acaso. E nesse meio tempo tu continuou fazendo táxi? Nesse meio tempo continuei fazendo táxi. E aí no dia que abriu o Uber, tu disse pro cara do táxi... Nessa época eu alugava um táxi. Tu já Eu alugava de um permissionário. Certo, né? Também é possível fazer. Exatamente. Aí eu entreguei, devolvi o táxi, tô indo. Eu já tinha uma certa clientela também formada no táxi. E aí eu fui tomar conhecimento do que eu podia fazer dentro daquele novo ramo que estava se abrindo. Né? Mas sempre quis manter e sempre mantive até hoje, eu sempre digo para todo mundo, o respeito por essa categoria. Dos taxistas. Hoje eu tenho
mantenho o mesmo respeito, muitas amizades. Eu consigo conversar, dialogar com todos eles, né? Até porque quando chega os aplicativos no Brasil, as polêmicas, as brigas, as agressões, as violências já corriam soltas nas capitais. Copa de 2014, que foi a Copa do Brasil, acontecia em todas as capitais. Então, todas as capitais tinham tumulto. Enquanto rolava a Copa, rolava-se brigas, muita violência entre as duas categorias, certo? E quando chegou aqui, eu me despedi do táxi, mas deixei bem claro para todos que eu conheci, todos que eu tenho amizade até hoje dentro do táxi. O meu respeito sempre terão, a minha consideração sempre terão. O futuro a gente não sabe, é tudo muito novo. Mas mesmo seguindo a tendência, na verdade, de todas as outras cidades onde a Uber abriu o seu sinal, aqui também teve alguns atritos. E a partir daí eu comecei a virar o interlocutor desses atritos. Porque como eu tinha diálogo de um lado e a gente estava criando o outro lado, o lado do taxista, a maioria deles sempre vinha me falar, Fagner, situação tal. Não tá legal. Não tá legal. E aí eu, gurizada, vamos evitar, rapaziada, vamos evitar isso aqui, porque fica feio para todo mundo. Mas nem 100% a gente conseguiu evitar. Eu fui vítima de uma agressão. De um taxista em 2017. E prontamente todos os demais condenaram. Não, Fagner, tu tem nosso total respeito, isso que aconteceu contigo ninguém concorda, e ali morreu o seu assunto. E eu sempre trabalhei dentro do meu lado, que eu estava até agora, então, vamos respeitar, tem espaço para todo mundo, a gente não sabe qual é o futuro nosso aqui. Amanhã a gente pode estar do outro lado de novo. Eu vejo, e agora te ouvindo falar, e tendo participado numa época de algumas discussões dessas, enquanto eu estava na Câmara, que aquilo que se dizia que o serviço de táxi ia acabar em função dos aplicativos não aconteceu, né? E aí vem algo que tu disseste agora. Tem espaço para todos. E tem espaço para todos? Tem, né? Porque, cara, a população cresce diariamente, né? Pô, Bento Gonçalves não é uma população estagnada. A gente tem aí um número elevado de pessoas que aumenta a nossa população. E isso demanda cada vez mais serviços de táxi, né? Ou de aplicativo. Embora não tenha se aberto mais concessões de táxi, e talvez esse seja um dos motivos, o táxi não deixou de existir. Continua tendo os pontos de táxi, continua muita gente usando o táxi e está convivendo com os aplicativos. Eu acho que é isso mesmo, né? É exatamente isso aí. Então, a categoria do táxi, a partir de então, quando a categoria entendeu que isso vinha para ficar, eu disse, não, a gente precisa melhorar. E eu, como conhecia o outro lado e tava desse lado de cá, eu olhava pro outro lado e dizia, pá, que bom que eles estão melhorando, cara. Que bom que eles estão pensando, mudando a forma de pensamento. Eu assisti essa mudança, porque eu estive do outro lado. Que bom ver que o taxista modernizou seu veículo, que hoje ele anda com um veículo melhor, que ele modernizou seu padrão de atendimento. Né? Se modernizou, está usando outras ferramentas para poder chegar mais rápido e estar sempre mais perto do seu cliente. E por isso que o táxi não morreu. E o táxi não morreu não só aqui, ele não morreu em nenhuma cidade. Porque é mais uma ferramenta de transporte que as pessoas têm aí na rua disponível. E fica a critério do passageiro escolher qual delas ele quer. Claro que criou-se muitos fantasmas dentro desse assunto. Como, o táxi é caro demais. O atendimento é ruim demais. Né? Assim como com o andar da carruagem do lado de cá, dos aplicativos, também começou-se a criar muitos fantasmas sobre, né? De que, não, andar de transporte de aplicativo não é seguro, era um preço e me cobraram outro, né? São várias situações que foram acontecendo, que foram criando. E hoje a gente está falando, a gente começou isso em 2014, a Uber começou em 2014 no Brasil, a primeira empresa de transporte de aplicativo. 17 em Bento Gonçalves. E hoje a gente está em 2024. E muita coisa mudou. Muitas pessoas, elas foram, usaram, experimentaram aquela novidade, muitas continuam usando, mas hoje elas entendem que elas têm a opção. Eu não consegui num táxi, não consegui no aplicativo, vou no outro e assim vice-versa. Então hoje o poder de escolha está na mão de quem consome. Os próprios aplicativos se pulverizaram, nós temos N aplicativos de transporte hoje, né? Hoje sim. Sim, né? Hoje, sim. Mas eu queria te pedir uma coisa.
O Uber 99, essas plataformas mais conhecidas, elas funcionam muito nas capitais, ou nem só em capitais, mas cidades de grande porte, né? Grande porte. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que em cidades do tamanho de Bento, assim, e não sei se é uma particularidade só de Bento, parece que não pegou, né? O Uber em si, essas plataformas. É uma verdade isso, porque eu não vejo muita gente trabalhando com Uber hoje em Bento, por exemplo. Ou tem? Tem muito. Tem? Escuta, eu vou te... Uber, com aplicativo, porque tem aquele que bota lá Uber na frente do para-brisa e não é Uber, né? Aí eu vou te fazer uma linha do tempo, tá? Uhum. A gente tá no Brasil. E tudo que chega no Brasil, que vem de fora, e acho que é natural. Uhum. Ele se adapta conforme a sua região. E aí eu vou falar da nossa ilha Bento Gonçalves, tá? Com o passar do tempo, as pessoas começaram a dizer, não, mas eu não quero mais trabalhar pelo aplicativo. Eu vou criar minha carteira de cliente particular e vou trabalhar com esses clientes. E vou deixar o aplicativo de lado. Então não precisa pagar taxa nenhuma para o aplicativo. Exatamente. Então a gente abre uma lacuna do final, início de 2019, para diante, até agora, pós-pandemia, o retorno da pandemia, a gente abre uma lacuna de que não se tinha motorista de aplicativo na cidade. Porque todo mundo estava focado em quê? Eu faço 10 aplicativos no dia, eu vou pegar esses 10 clientes que eu fiz para mim. Vou trazer eles para mim. Mas antes disso, há uma discussão, uma grande discussão sobre a regulamentação dessa atividade. E aí, então, em final de 18, logo após a greve dos caminhoneiros, o Senado aprova, em âmbito federal, a atuação e legaliza a atuação das empresas de transporte por aplicativo. Das empresas, do CNPJ, certo? Mas não do motorista. Não da pessoa física, motorista do CPF, motorista. Então, a partir daí, fica liberado para cada prefeitura regulamentar a sua atividade. Bento Gonçalves antecipou esse passo. E em 2017 ainda a gente já tinha uma lei municipal aprovada. E foi muito discutida na época. Foi muito discutida na época. E gerava uma série de embates entre Exato. Taxista e motorista. Eu lembro disso. Teve até uma audiência pública muito forte. Eu lembro disso. E ela foi aprovada. De uma forma que, para atuar dentro do município, o motorista precisava ter registro dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu tenho um carteirão, como o taxista tem, ter registro para quê? Para que o poder público municipal soubesse quem é a pessoa que está prestando serviço. Mas muitos não concordavam com a taxação. Porque aí a prefeitura taxou. E muitos não concordaram e muito poucos se cadastraram no início. E aí isso foi caindo no esquecimento. A fiscalização não foi acontecendo, o número de motoristas foi aumentando. E aí a gente vem para uma parte que é essa parte da... Não, eu vou ter minha clientela particular. E vou trabalhar com essa clientela particular. Mas aí a gente não pode ignorar o que a lei diz. A lei diz, e ela é bem clara, que as únicas modalidades de transporte por aplicativos legalizados, os únicos 2 modais que existem de transporte individual de passageiro, volto a pontuar, isso é muito importante, é transporte individual de passageiro, é táxi, e através de plataformas de aplicativo. A lei é bem clara. Mas, infelizmente, isso se ignora na nossa ilha Bento Gonçalves. É ignorado. E não é ignorado só por quem faz o serviço, quem presta o serviço, quem usa o serviço, mas também é ignorado pelo poder público. Isso eu tenho que pontuar aqui. Porque a gente inúmeras vezes tentou dizer, gente, vamos fazer um trabalho de fiscalização. Existe uma lei municipal. O que aconteceu com a lei? Hoje ela existe, ela é ignorada, foi engavetada. E essa atividade, ela permanece acontecendo. Sem fiscalização. Sem fiscalização. Como eu tinha esse conhecimento fui atrás desse conhecimento e entendi que, para minha atividade ser uma atividade legal, eu tinha sim que me adaptar ao que a lei diz. E aí foi então que, por iniciativa, a gente teve o primeiro aplicativo local. A gente criou o primeiro aplicativo local dentro da cidade. Como é que era o nome? O nome. Mob Bento. Mob Bento. Eu participei nós éramos 5 motoristas, se tornamos 5 sócios e criamos o primeiro aplicativo local. Mas então já tinha também chegado outro aplicativo, que era o Garupa,
através também de um outro motorista que tinha iniciado logo lá em 2017 com nós. Aonde? Em Porto Alegre? Em Bento. Bento? Bento. O garupa é de Bento? Não, o garupa ele nasce em Santa Maria. Santa Ele Maria. nasce em Santa Maria e depois ele se espalha pelo estado. Aham. É um dos aplicativos nacionais mais fortes que tem É? hoje. Nacional? Nacional. Pô, não sabia O disso. garupa hoje, ele nasce em Santa Maria, ele se espalha pelo Rio Grande do Sul e hoje, se eu não me engano, ele atende até Paraná. Que legal. Já tem sinal até Bacana, Paraná. região sul. Realmente tem que... Garupa é uma palavra gaúcha, eu uma acho. palavra gaúcha, exatamente. Garupa, Só foi até do Paraná, dali do Paraná não vai. Exatamente. Certo. Então, é uma das empresas de transporte aplicativo que já está há mais tempo também, nacional, né? Então, tem essa criação. Então, nós resolvemos criar o nosso local. E o nosso, ele vem logo após a greve dos caminhoneiros. Que a gente se reuniu, a tarifa até então, todos nós trabalhamos pela Uber, né? A tarifa da Uber, ela se estagnou numa tarifa mínima que estava ficando inviável Para trabalhar. e realmente tem essa questão na Uber, né? E aí tu começa a calcular e ver que não tá fechando a matemática. Então a gente resolveu criar um aplicativo local. Nele eu permaneci como sócio até março de 20, quando estourou a pandemia. E aí, por opções particulares, eu resolvi sair da sociedade. E aí eu disse, não, olhei para minha esposa, olhei para as minhas filhas, minha filha já com 17 anos, já manjando muito de marketing digital. Olhei para minha esposa, disse, cara, vamos criar um nosso. Esse criar, tu contrata uma empresa para fazer, que tem conhecimento para desenvolver um aplicativo? Contratou uma empresa de Fortaleza, que já desenvolvia aplicativos, inúmeros aplicativos, né? Ela já trabalha há muito tempo. Disse, olha, a gente quer um aplicativo assim, 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 com essa e essa ferramenta. Eles nos entregaram, nós testamos na cidade e a partir daí a gente vem validando esse aplicativo. Só que eu tinha consciência que pós-pandemia seria muito difícil validar. Mas a gente continuou até hoje trabalhando firme e forte na cidade com esse aplicativo, com nossos diferenciais, né? Eu costumo dizer que além de criador da ideia, eu sou o motorista dessa ideia. Entendeu? Literalmente. Vocês têm mais motoristas? Sim, a gente tem uma equipe hoje com legal. 15 motoristas. Pô, é bastante, né? cara. Então a gente está trabalhando ali já na cidade, e aí a gente eu precisei passar por todo esse processo para chegar hoje e dizer, não, tudo que eu aprendi nesse processo aqui, eu tô usando agora aqui, né? E aí, a partir daí, a gente olha para trás, cara, foi legal ter escolhido isso aqui. Eu me sinto feliz porque eu vivo histórias todos os dias, histórias muito alegres, histórias, infelizmente, algumas tristes, né? Histórias de violência, porque o banco do carro, que está aqui do meu lado todos os dias, ele se torna um grande divã. A viagem pode durar 5 minutos, a viagem pode durar 15, 20, uma viagem até para outra cidade. Mas ela se torna um divã porque a pessoa se sente confortável e ela desabafa, ela abre o coração, ela conta um pouco da história dela, como chegou, ela é curiosa sobre a nossa história. Né? Então a gente troca muita experiência. Eu amo demais essa profissão que eu tenho hoje, justamente por isso, porque eu consigo trocar com as pessoas. E eu sempre fui assim, eu sempre gostei de trocar história, ouvir história. Eu digo, cara, quando eu resolver aposentar, eu juro por Deus que eu vou escrever um livro que vai dar 300 páginas de tantas histórias que eu já ouvi. Cada página é uma história, talvez. Cada página é uma história, bom título, né? É muito fascinante. E vivo isso até hoje, E dá para viver de transporte de aplicativo? Dá. Viver bem? Viver bem dá. Quem tem inteligência para trabalhar com transporte de aplicativo consegue tirar tu falaste, né, que às vezes pega clientes conhecidos e às vezes não, mas tu tem pessoas que andam contigo quase todo dia. Pega para ir para a escola, pega para ir, sei lá, para o trabalho, pega... E de volta do trabalho. Tu sabe mais ou menos, bom, essa hora eu tenho tal pessoa que quase todo dia ela vem comigo. E eu tenho clientes que evoluíram comigo. Eu conheci, a mãe pedia para levar adolescente para a escola no tempo do táxi, e eles foram evoluindo com a chegada dos aplicativos, e hoje eles estão comigo ainda como cliente, cadastrado dentro do meu aplicativo como cliente. E eu transporto eles todos os dias. Essa é uma coisa que no interior ela é mais fácil de acontecer, né? Se tu pega uma grande capital,
A não ser que tu tenha essa parceria com o motorista que ele vai, tipo, mas é mais difícil tu localizar o mesmo motorista todo dia, né? É porque daqui a pouco, uma hora o cara tá aqui na Zona Sul, uma hora ele tá na Zona Norte, é outro ponto da cidade, né? Aqui as coisas são mais próximas. Essa é a peculiaridade da cidade do interior, né? Isso acontece em toda cidade. E tu que anda muito em Bento, tem muita barbeiragem, cara? Muita. Tem muito motorista barbeiro? Todos os dias a gente escapa de alguma coisa. Aí a gente já dirige defensivamente. Eu busquei um curso de direção defensiva, onde ela era dividida em 2 módulos, a direção defensiva e a direção de fuga. Né? Então, hoje eu vejo o trânsito, principalmente depois que eu fiz o curso, eu vejo o trânsito de uma outra maneira. Eu antecipo muita coisa, eu consigo antecipar muita coisa. Né? A não ser os imprevistos que realmente não tem como antecipar. E ontem eu fui, infelizmente, afetado por um deles, mas tá tudo certo. Tu entendeu? Bateu? Faz parte do dia. Bateram. Poxa. Né? Então faz parte do dia a dia. Foi coisa leve. Coisa leve, graças a Deus. A gente já se resolveu numa conversa, diálogo bem calmo. E essa é uma das coisas que eu aprendi a ter muita calma no trânsito. E até lembro que o nosso instrutor dizia, o problema não tá contigo. O problema está com a outra pessoa. Então, deixa o problema para ela e mantenha-se calmo. Porque o trânsito ele é muito inesperado e pode ser muito violento. Eu sempre digo, eu não transporto só uma pessoa, eu não transporto só um amigo, eu não transporto só um conhecido. Eu transporto o que cada ser humano tem de mais importante, que é a sua vida. O meu objetivo é fazer uma viagem agradável para aquela pessoa, uma viagem divertida, que ele possa ter 5 minutos de uma conversa, de um desabafo, ou até mesmo 5 minutos de uma risada, entendeu? Mas o meu principal objetivo é pegar a pessoa do ponto A ao ponto B e entregá-la bem. Independente do que aconteça dentro desse caminho, eu tenho que entregar ela bem. Porque eu estou transportando o maior bem que ela tem, que é a vida dela. E por muitas vezes o usuário, na correria do dia a dia, ele não percebe isso. E ele ignora muitas coisas que o põem em risco. Hoje, entendendo muito mais sobre isso, eu tenho meu seguro em dia, meu seguro de transporte de passageiro em dia. Procuro fazer uma direção sempre defensiva. É mais caro por ser aplicativo? Sim, é bem mais caro. As seguradoras, elas elevam bastante, até porque, se acontecer, não é só o veículo que ela vai ter que indenizar. É quem está sendo transportado. Certo. Então isso é muito importante. E as pessoas, às vezes, elas ignoram. E aí a gente volta naquela modalidade de transporte. Vou fazer minha carteira de cliente. E vou sair. E por muitas vezes as pessoas ignoram. Será que aquele motorista, de fato, ele tem a EAR na habilitação? Será que, de fato, esse veículo que eu estou sendo transportado, o seguro dele me cobre caso alguma coisa venha acontecer? Será que o cara fez um curso de direção defensiva para poder me transportar com segurança? Entendeu? Né? Qual é o posicionamento desse motorista? Ele é um motorista agressivo no trânsito porque ele quer pegar mais corridas durante o dia? Não, ele é um motorista defensivo, não, ele está sendo cauteloso, ele não nos coloca em risco, tu entendeu? Esse motorista, ele faz consumo na vida social dele de bebidas alcoólicas ou até entorpecentes? As redes sociais estão aí. Hoje tu quer saber da vida de alguma pessoa, vai na rede social dela. Tu vai descobrir muita coisa que tá ali entre as fotos e postagens, tu se descobre muita coisa, né? E uma cliente minha me disse, Wagner, eu rodo contigo há 7 anos. Eu rodo contigo. E eu vou te dizer assim, Wagner, eu já fui na tua rede social. Eu nunca te vi na tua rede social com um copo de cerveja ou bebida na mão. Eu nunca te vi na tua rede social tragando um cigarro. Quando eu te vejo nas tuas postagens que tu tá em alguma festa, tu nunca tá com um copo na mão. É sempre uma garrafa d'água. E aí eu disse pra ela, não, mas aí é uma opção pessoal minha. Eu entendo que, primeiro, fui criado assim. Bebida alcoólica nunca fez bem. Então eu fui criado assim. Eu sou criado na fronteira, eu digo. Meu falecido pai, ele tinha aquela característica de gaúcho da fronteira mesmo, sabe? A coisa meio que na porrada, é isso aqui. É o pelo duro que exatamente, diz. Na determinação. Então ele diz, isso aqui tu nunca põe na boca. A partir do momento que tu botar a primeira vez na boca, isso aqui vai te prejudicar. E aquilo ficou gravado na minha mente para sempre. Então eu optei por não fazer consumos de bebida alcoólica. E quando eu entrei nessa profissão de ser motorista, fez muito mais sentido para mim.
Porque eu trabalho diariamente. Eu trabalho de 12 a 18 horas dias. Claro, eu digo Sim, online, mas tem os meus intervalos que eu faço as minhas coisas particulares. Então, hoje faz sentido para mim não fazer consumo de bebida alcoólica. Porque eu tenho certeza que no dia seguinte eu vou estar bem para estar trabalhando. Né? E as pessoas ignoram muitas vezes isso. Ignoram e se colocam em riscos de graça. E colocam a vida de outras pessoas. Exatamente. Poxa vida, ainda mais na área do transporte, né? Exatamente. Então, essa é uma questão que eu levo muito a sério. Né? Às vezes até sou motivo de chacota em roda de amigos. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Se quiser carona pra casa, que aí seguro pra casa. Que levo. Senta aqui do lado que eu te levo pra casa. Tá certo, cara. Né? Eu levo isso muito na esportiva, muito na brincadeira, porque é algo que eu escolhi. Né? Algo que eu escolhi. E hoje tenho uma filha de 20 anos, uma filha que vai completar 17. E eu sempre digo pra elas, ó, quando o pai não tiver, vocês têm que tomar esses cuidados. Pra vocês terem atenção no transporte que vocês estão tomando. Estão usando. Né? Mas não vão usar fora do 11, é sempre 11. Exatamente, é 11, exatamente, né? E me diz uma coisa, o que torna mais difícil dirigir, quer seja por aplicativo ou dirigir, não só em Bento, até porque eu acho que tem semelhanças entre Bento e uma outra cidade. Falou aqui, ó, motorista barbeiro, vai ter em todo lugar, né? Tanto na rodovia quanto na área urbana. Mas o que é mais difícil no dia a dia, assim? Sei lá, as vias difíceis. Se bem que Bento tem umas vias um pouco diferentes, né? Tem uma cidade dividida por quadras, planejada, então é uma cidade com ruas muito quebradas, tamanho da rua, largura da rua, tudo isso, né? É uma cidade um pouco diferente para dirigir, né? Bento, sim. Bento, sim. Eu amo a cidade demais. Todos nós amamos. Né? Mas eu vou te dizer assim, eu me sinto mais tranquilo e mais relaxado dirigindo na capital. Porque lá as ruas são largas, lá as pessoas sinalizam. A sinalização de trânsito lá, ela parece que mais vista aos olhos do motorista, tu entendeu? A gente consegue entender de uma forma mais fácil, principalmente a sinalização de trânsito. E aqui, Bento Gonçalves tem essa característica particular, a sua geografia. Então as ruas, como tu falou, as ruas elas não têm quarteirões, né? Tirando a área central, dificilmente tem quarteirões, né? Dificilmente as ruas são largas o suficiente. Então hoje o que mais torna difícil é tu negociar com o outro motorista. Na rua estreita, naquela preferencial que é tua, mas ele quer passar porque ele tem pressa, tu entendeu? Aí sempre me vem à cabeça, cara, o problema tá com ele, não tá contigo. Então eu particularmente sempre procuro ser cordial. Quando eu vejo que há uma fila grande, o cara quer fazer uma conversão para a esquerda, eu seguro para ele fazer, para ele poder liberar os outros veículos que estão atrás dele. E eu vejo que muita gente não pratica isso. Não é a minha vez, a preferencial é a minha. O cara tá ali, eu vou meter na frente. Tem muito disso. Né? Fora todas as outras, eu digo, irresponsabilidades. Já te envolveu em briga de trânsito? Não, sempre evito. Sempre evito. Sempre evito. Mas já presenciou alguma briga aí? Já. E se quisesse me envolveria todos os dias. Porque o povo é estressado. O trânsito estressa. 6 horas da tarde, 7 horas da manhã, meio-dia, ele estressa demais. As pessoas têm pressa. O mundo vive muito rápido hoje. Né? Então eu tenho pressa para chegar no meu trabalho, eu tenho pressa para chegar no meu médico. Eu tenho pressa para voltar para casa. Exatamente, eu tenho pressa para tudo. Só que essa pressa é o que atrapalha. Essa pressa é o que não nos dá visão que daqui a pouco, tem uma avenida lotada aqui, mas eu tenho ao lado uma rua lateral que vai me dar para o mesmo sentido que eu poderia utilizar ela e não ficar preso nesse trânsito. Eu pratico muito isso. Durante os horários de baixa demanda de trânsito, eu ando pelas vias principais. Durante nos horários de alta demanda de trânsito, principalmente no final da tarde, eu ando pelas secundárias. E consigo me locomover dentro do município da mesma forma que se eu tivesse ido pela principal. Pela principal, quando ela estivesse em baixa demanda. Leva o mesmo tempo. É que eu acho que falta noção das pessoas sobre isso, né? Exato. Poxa, tu faz sempre o caminho, sei lá, Avenida São Roque, Oswaldo Aranha. Tá, mas nos horários de pico, será que tu não pode optar por uma via secundária que vai te levar para o mesmo local em um tempo muito menor, né? Sem se estressar com trânsito, sabe? E depois eu vejo que te falta muito de planejamento também, né? Ontem mesmo eu presenciei uma cena, eu digo, não, mas não é possível. Era 5 horas da tarde, horário que começa o pico do final de tarde, saída de fábrica, algumas coisas assim,
e fecharam a Avenida Oswaldo Aranha em frente ao Corpo de Bombeiros para remover asfalto velho e fazer asfalto novo. Exatamente. E eu estava indo em direção ao bairro São Roque. A fila, ela começava, a fila dos veículos São Roque, sentido Botafogo, ela iniciava no Corpo de Bombeiros. E ela passou da Fruteira São Roque, a mesma fila de veículos, por causa de ter optado por fazer uma manutenção de uma via nesse horário. Você tem que fazer à noite, sei lá, um serviço que é pouco, era curto ali, faz à noite, faz da madrugada, faz, claro, vai atrapalhar quem está dormindo, mas quantas milhares de pessoas ficaram naquele trânsito ali, sei lá, 20, 30, 40, 50 minutos no horário de pico, né? Então tem muito a ver com planejamento também. Exatamente, eu te resumi exatamente. Falta planejamento. Eu preciso executar uma obra na via, mas é exatamente, parece, às vezes a impressão é que eu tenho que eles, e aí poder público diz, não, eu vou executar 5 da tarde, que aí a população vai ver que a gente está fazendo. Não, isso não é uma particularidade de Bento, tá? Não vamos politizar, isso aí é geral, né? Exato, eu preciso que a população veja que nós estamos fazendo. Sim. Só que ela vai ver, ela vai perceber, mesmo tu fazendo em horários que não atrapalhem a população. E aí eu vou te pegar, além desse exemplo que tu colocou, tem N exemplos, como eventos no centro da cidade. O centro da cidade, ele é bonito, ele é lindo, é sempre interessante, mas ele tem, na minha visão, falta planejamento. O evento é às 8 da noite, a Via Delvina é fechada às 6 da tarde. Ou antes, às vezes fecha ao meio-dia para começar a levar a tralha para frente e para trás. E aí tu começa a se embaratar para sair do trânsito, porque todo mundo vem ao final da tarde para o centro. Todo mundo precisa vir ao centro, né? Então isso começa a criar muitos empecilhos e estressar as pessoas. E aí a gente vem naquela tua pergunta anterior, que é como é que a gente foge disso? Né? Como é que a gente foge de se estressar, não se estressar no trânsito, evitar brigas de trânsito, evitar discussões. Mas é que algumas situações que o próprio poder público cria causa esse estresse. Aí eu vou te dar um outro exemplo. Caxias do Sul. Tu atravessa Caxias do Sul na chamada Onda Verde. Tu começa no início da Sinimbu e vai até o final na Onda Verde. Se não até o final, pelo menos... Onda Verde que tu diz, pega todas as sinaleiras abertas. Planejamento, né? Gestão de trânsito. Inúmeras vezes eu já sugeri, já falei, gente, a gente precisa de uma Onda Verde na Saldanha Marinha, a gente precisa de uma Onda Verde na Júlio de Castilhos. Ah, mas tem a Onda Verde, sim, mas ela funciona em horários de baixa demanda. Porque a gente chega na esquina do Hospital Taquini, tem a faixa de pedestre. E ali tu tem que dar preferência ao pedestre. E essa é uma das coisas que Bento pratica muito, é dar preferência ao pedestre. Isso a gente vê. Né? Muito, muito. E aí chega ali, aí o trânsito começa e a Onda Verde deixa de funcionar. Uma das coisas que eu dizia, que foi mudado recentemente, de volta, foi devolvido de volta o sentido da Doutor Antunes e da rua Doutor Montori, se não me engano. Eu disse, gente, deixa como tá. Se devolver o sentido, a Saldanha vai atolhar de novo. E foi o que aconteceu. Hoje, todo final de tarde, a partir das 5 horas da tarde, a Saldanha tranca. Sinal vermelho deixa de existir. Não, eu preciso... há 10 segundos atrás estava verde para mim, então eu já embiquei meu carro. Então, entendeu? Eu preciso ir, porque as pessoas precisam se locomover. E aí eu sempre digo para várias pessoas, gente, quer se locomover rápido? Vai de táxi, vai de aplicativo. Vai de Uber, não, vai de aplicativo. Vai de aplicativo de mobilidade urbana. Hoje a gente usa o termo Uber para aplicativo, mas não é, né? O aplicativo. Hoje eu tenho 7 clientes dentro da nossa plataforma que eles deixaram de usar o carro particular. Porque eles precisam vir para o centro, então eles tinham muito custo. Com carro, com combustível, manutenção, estacionamento. E o que mais pesava para eles era o estresse de chegar até o trabalho. Então ele já chegava do trabalho de cabeça cheia, já chegava se tinha mais problema no trabalho, já tomava-se. Hoje não, hoje ele sempre diz, cara, eu chego aqui, tu me larga na frente, eu subo pro meu escritório e vou trabalhar tranquilo. Porque eu não tenho estresse com o trânsito, não tenho estresse com o custo de vir, de ir e voltar para casa. Hoje o meu carro eu uso só para passeio. Né? A gente tem exatamente 7 clientes que fazem a mesma coisa. Tem muito desse cliente que é teu cliente fixo, tem o cara que vai contigo uma vez ou outra. Teve algum caso de uma emergência, assim, ó, preciso que tu venha agora, tem alguém morrendo, tem alguém passando mal,
Deve ter tido muitas situações assim já, né? Já. Casos de situação de morte ou de risco de vida, ou sei lá, um nascimento de alguém. Exatamente isso. Era 6h18 da tarde. Do dia 22 de novembro de 2017. Eu recebo um chamado e vem na mensagem: por favor, urgente, meu filho tá nascendo. Assim, não é verdade isso. E fui. Cheguei lá, ela entrou, a grávida entrou. Sozinha, né? Ela tinha meses na cidade. E ela entrou segurando o bebê entre suas pernas, desculpa. Segurando o bebê entre suas pernas. E disse: por favor, me leva para o hospital. Eu cheguei no pronto atendimento lá e disse: olha, gente, eu tô com uma grávida e o bebê nasceu. Né? E aí os enfermeiros vieram, já pegaram a criança, pegaram ela, levaram. Só um detalhe que eu ainda acho que um dia eu vou poder ter essa experiência. É de reencontrá-la. Que legal. Que foi o único momento que a gente teve, assim, de ajudar ela. E eu saí dali, cara, agradeci a Deus, me emociona até hoje. Agradeci a Deus por ter me dado a oportunidade de ter vivido isso, sabe? Mas pós-situação a gente nunca mais se viu. Certo. Mas acredito sim que a criança tenha sido bem, esteja tudo certo com ela. Certo. Né? E é uma das das cenas mais emocionantes, assim, que eu já vivi. Legal. Dentro do transporte por aplicativo. Foi essa cena. Eu nunca esqueço dela. Eu sempre cito ela nas minhas conversas. Quando as pessoas são muito curiosas, elas perguntam justamente isso. O que tu mais viveu? O que é mais legal? O que é mais impactante, exatamente, né? Então, essa foi uma das cenas que me comoveu muito, ver essa situação. Meu banco ficou assim, olhava pro banco e não conseguia ficar bravo com a situação, sabe? Meu Deus, o senhor me deu uma oportunidade tão grande de viver. Né? Ainda mais eu, que não pude ver o nascimento das minhas duas filhas, porque era uma regra dos hospitais. Eu vi ali no banco do meu carro. Legal. No banco do meu carro. Foi uma cena muito que me marca até hoje. Legal, cara. Bacana. Tá bem. Tivemos um papo reto, digamos assim, reto, né? Mas um papo bacana, falando sobre a história do Fagner Gutierrez. Ó, é Fagner, não é como aquele cantor. Não, tem o Wagner e tem o Fagner, mas o cantor é o Fagner, né? O cantor é o Fagner. E eu tô muito feliz de tu ter topado participar aí, de contar um pouco da tua história, da vida como motorista de aplicativo, né? Ou como é que é? Transporte individual de passageiros. Motorista de transporte individual de passageiros. Passar a palavra para te despedir aí do nossos as pessoas que nos acompanham, né? E te agradecendo pela parceria, Fagner. Isso, eu agradeço pelo convite, porque muitas vezes as pessoas, a gente transporta as pessoas e a gente é hostilizado, né? Mas a gente sabe que, eu particularmente sei que aquilo ali que eu tô fazendo é o que eu gosto. Certo. Né? Então, Deus me deu essa oportunidade de estar me relacionando com pessoas diariamente, e hoje eu tenho uma gama de clientes que eu digo, não são só clientes, são meus amigos. Então, deixo o meu agradecimento a todos eles pela confiança no nosso trabalho, por acreditar que estão seguros conosco, e que essa oportunidade que eu tive lá em 2011 permaneça por muito mais tempo. Amém. Por muito mais tempo. Foi daí que eu sustentei a minha família, que daí que eu tenho e sou o que sou hoje. Legal. Bacana, cara. Fiquei muito feliz com tua presença. Tem um presentinho aqui para te dar da Globo Esporte. Globo Esporte, nossa parceira, nossa apoiadora aí, ó. Uma camiseta bem bacana, bem legal aí. Poxa, muito estampar a Globo Esporte, vou mostrar pra cá, pode ser pra cá. Assim, com certeza vou usar ela durante as viagens. Tá aí a tua camisa da Globo Esporte, essa colinha pra levar pra casa também. Te agradeço, tá? Te agradeço muito, foi bacana poder contar a tua história aqui, compartilhar a tua história com todas as pessoas que nos assistem, que nos acompanham. E é como eu sempre digo pra vocês, aqui no EscuSeuCast você tem assuntos legais, com convidados especiais. E a história do Fagner Gutierrez foi uma dessas histórias muito legais que eu fiz questão de contar aqui. Até o próximo EscuSeuCast.